Muito bem, estamos voltando e agora tem a Casa das Sopas. Mas o nosso programa a partir de hoje é o seguinte: escreveu, não leu, meu amigo? O bicho vai te pegar, pode ter certeza. Casa das Sopas do Balneário Camboriú. Se o doutor José Bortolado não conhece, eu estou fazendo um convite nesse instante aqui em nome do Tribuna, do Antônio e do Joaquim, para fazer uma visita à Casa das Sopas na Avenida Brasil, 1415. Logo depois de passar o cruzamento da Alvin Bauer, a Casa das Sopas fica à esquerda. Claro que a variedade de sopas à noite é bem superior à quantidade de variedade do prato no horário do meio-dia, no horário do almoço. O almoço é das 11 horas em diante e a janta a partir das 19 horas. A melhor sopa, o melhor tempero, o melhor preço e a melhor comida caseira no Balneário Camboriú, na nossa Casa das Sopas. Olha, eu perguntava antes do intervalo ao Dr. Bortolatti com relação à união estável. Como é que isso pode ser considerado judicialmente? Até que ponto, a partir de que momento? Namorado por muito tempo é união estável, na hora de partir os bens? Conta pra gente aí, doutor, como é que funciona isso? Na verdade, essa... Sossega, deixa o doutor responder. Não, você está de brincadeira. Não, mas vai começar de boiolice aqui, pô? Ah, sabe o favor. Não é isso que eu estou falando, Antônio. Eu faço aqui para ele. Aqui, eu faço União estável. União estável. Eu sou de boiolice. Cada processo... Vai lá, doutor, vai lá. Essa união estável, na verdade, ela sempre existiu. Desde a Grécia Antiga, desde a Roma Antiga. A gente sabe que o Calígula foi um sujeito que viveu com vários homens. A gente sabe que o Henrique IV, que foi um rei da Inglaterra, também tinha uma vontade de atração por homens. A gente sabe que o Napoleão Bonaparte também teve essa tendência, e muitos famosos. Isso que a história conta. Imagino que a história não conta. Esse negócio de homem viver com 2, 3 mulheres, até hoje existe isso ainda também. Então é um negócio que sempre existiu, mas porque nós aqui vivemos, o mundo todo, e principalmente a nossa América e o Brasil, nós somos uma cidade extremamente machista. Nós não admitimos certos preconceitos. E é um negócio que já era real, mas tinha que ser enrolado. Então, vou dar exemplo para vocês. A Rússia, quando deu aquela perestroika, que aboliu tudo mais e voltou uma democracia lá, disse que tiveram uma série de problemas com o homossexual, porque já existia centenas de milhares. E eles não admitiam, eles matavam antes, inclusive, encarceravam, diziam que era uma doença. Isso, na verdade, é um transtorno sexual, como a gente também tem. É uma identidade, uma falta de identidade. Nós temos vários tipos de identidade confusa entre nós. Uma delas, por exemplo, a identidade de profissão. Nós nunca se definimos, são as definições da vida. Tem uma identidade de idade. A gente acha que está com 20 anos, está velho, está com 30 anos, está velho. E a gente vai se questionando. E também existe aí essa identidade sexual. E aí, como surgiram vários casos, e aí a Rede Globo aqui no Brasil fez uma novela, não sei se início do ano, ano passado, e aí houve uma série de coisas, vamos usar aqui o português popular, muita gente saiu do armário. Nossa. Saiu, como é que é? Saiu do armário. Saiu do atacado. Então saiu do atacado. E hoje é uma realidade, hoje a nossa Constituição diz, mas a nossa Constituição diz que não pode. Mas a nossa Constituição diz que não pode tanta coisa e é feito, entendeu? Então, aonde a lei se defronta com a justiça, os juízes estão aplicando a justiça e deixa a lei de lado, como tem ocorrido com muitos casos. E esse é um caso de justiça, porque é um negócio que já está tão assim comum, tão corriqueiro, e de que as famosas artistas, digamos, a Daniela Mercury, aquele famoso, tem 2 famosos, o apresentador da Globo também, um é o Zeca Camargo, tem também, vou dar exemplo aí que surgiram recentemente no Brasil, muita gente ouve casos famosos também. O Zeca Camargo também? O Zeca Camargo também, ele nunca escondeu essa sexualidade dele. O Raí? O Raí não, parece só um comentário. O Rick Martin também, que saiu do armário. Sim. Então tem casos famosos, e aí hoje é um negócio real, não adianta você esconder isso, que se você esconder aqui o pai, eu vou ser sincero para você, é melhor você aí, telespectador, telespectadora, olha, pela minha experiência, é melhor você ter um filho homossexual do que você ter um filho drogado. Concordo plenamente. Por quê? Porque o filho drogado, ele vai te bater, ele vai estuprar dentro de casa, ele vai te roubar, ele vai te dar vergonha, uma série de coisas. E o filho homossexual, entre aspas, em tese, só vai dar vergonha porque você não admitiu, porque você é machista. Mas geralmente é um filho ou uma filha caridosa, é uma filha que poderá te ajudar e não vai te criar problema no futuro, entendeu? Então, eu sou dessa opinião. Agora, é uma realidade? É. Como é que se faz? Basta ir no cartório, oficializar.
as minorias estão conseguindo todos os direitos possíveis no Brasil hoje, já está hoje, vai no cartório, oficializa, não há nem mais necessidade hoje, inclusive, de se procurar o judiciário. Tem muitos locais que estão fazendo, os que não estão fazendo, os próprios cartórios estão assim, apavorados, estão desorientados, não sabem o que fazer, porque é um negócio novo que surgiu, e eles estão pressionando, porque tem muita gente que quer isso aí, e aí eles estão fazendo o seguinte, olha, pessoal, então vamos resolver essa questão. Existe o problema? Temos que solucionar o problema. Então, eles querem se unir? Vamos unir. O que é uma união? Hoje já é lei, né? Hoje já é lei. É a coisa mais fácil. Você monta com o Joaquim Lacerda uma empresa, você está unindo a ele. Com certeza. Agora, a partir desse momento, tem direitos e obrigações. Então, se não der mais certo, você chuta ele te chuta. Mas só um instantinho. Vamos parar. Não, união profissional, que eu digo, de uma empresa. O senhor considera isso uma atitude corajosa por parte dessas pessoas, homens ou mulheres, que até agora ficaram assim no anonimato? O senhor considera isso um ato corajoso? Não, eu não considero uma atitude corajosa. Eu considero uma atitude que eles disseram assim, pô, graças a Deus que surgiu essa lei, graças a Deus que surgiu essa novela, graças a Deus que tem essa polêmica, graças a Deus que tem essa lei ao nosso direito, porque agora nós conseguimos exercer o nosso direito. Vou dar um exemplo. A pessoa de raças, que é um absurdo a pessoa ter uma diferenciação porque é branco, porque é amarelo, porque é preto, isso, aquilo. Até 10, 20 anos atrás, o negro era chincalhado aqui no Brasil, entendeu? Eu tenho um caso, por exemplo, do escritório Itajaí, que o sujeito era negro e o patrão chamava de negro, e aí ele chegou na justiça, o patrão disse, não, mas o apelido dele era Negão. E o juiz perguntou, e é mesmo o teu apelido? Era, nunca dei bola. Mesmo assim, olha só que coisa interessante, o juiz apenou a empresa com R$5.000 porque disse assim, se ele fosse branco, o patrão não chamava ele de branco. Então o fato de ter chamado de negro, mas que ele disse que é negro e ele admitia e ele não dava bola, então é por causa que ele é da raça negra. Então você vai ter que pagar uma indenização por isso. E a empresa foi para o tribunal e o tribunal manteve a decisão. Então você vê que é uma situação, não é a situação, é o palavreado que você usa. O senhor negro chama o branco de branquelo, cabe também? Esse é um problema que ainda não se chegou, mas eu entendo que se for um juiz de bom senso, porque o dano moral caracteriza de ambos os lados. A pena também. Na verdade, o dano moral ele caracteriza quando você tem a intenção de ofender a pessoa. Eu posso seu branquelo eu posso chineludo. te chamar aqui de branquelo, mas não estou com esse interesse de te chamar, de te avacalhar e nem te vilipendiar e nem te humilhar. Mas na hora que parte de mim um ato ofensivo, e que esse ato é interpretado como ofensivo, por exemplo, seu gay, seu viado, seu isso, aquilo, isso ele pode se sentir ofendido, porque afinal de contas ele é um ser humano, e aí sim, nesse caso, cabe o dano moral. Doutor, e neste caso da união estável, quando a gente pensa em partilha, a partilha é como se fosse uma sociedade, como o senhor citou o exemplo, uma sociedade profissional de uma empresa, seria da mesma forma. O que for adquirido dentro desse processo, como numa união normal de casamento, seria isso? Exatamente igual. O contrato, hoje ele é feito, no nosso Código Civil de 88, ele estabeleceu a seguinte regra, o contrato ele tem que ser estabelecido de acordo com a vontade das partes, aquela vontade que você teve. E, principalmente, ele tem que ter um equilíbrio entre as partes. Se você botar uma cláusula, 2 cláusulas, 3 cláusulas lá para baixo ou lá para cima, aí ele torna-se um contrato draconiano. Aí torna-se um contrato leonino, como se fala. Um contrato que só uma das partes tem direito, a outra parte não tem. Então, essa união estável nada mais porque ainda não se oficializou um casamento, isso não vai muito longe, então ele é um contrato que se diz que é por partilha parcial de bens. Como você vai casar com uma mulher, você faz os regimes de casamento, união estável e também faz a partilha parcial de bens ou universal de bens. Nesse caso, é parcial de bens. O que é o regime parcial de bens? É aquele regime de que, a partir daquele momento que você oficializou essa união, todos os bens que vocês vão adquirindo em conjunto, a não ser que esteja no contrato explícito de forma diferente. Aí dá partilha total de bens, aí tem que ter no contrato. Mas se é só um contrato simples e que você está unindo uma pessoa com outra pessoa, e aí você separa depois de uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, tem que dividir exatamente igual aquilo que adquiriram. É muito comum dizer assim, mas aquele lá foi o esforço meu. Mas a lei não distingue isso. O esforço é comum, porque o outro ajudou em termos emocional, o outro ajudou em termos de outros tipos de situação, mas não ajudou em termos físicos. Mas a lei não distingue isso. Se você fez uma união estável, se você compartilhou dessa ideia de que depois, amanhã depois, sabe que nem uma união, nem um contrato é eterno,
Então você vai ter que dividir exatamente igual como acontece hoje. Doutor, olha, queremos agradecer essa sua primeira participação. Olha, tem vários assuntos para a gente tratar. Você de casa também vai poder estar interagindo com a gente, mandando a sua solicitação. Tem um assunto que a gente quer tratar, mas aí vamos deixar para a semana que vem. Hoje foi mais para o senhor a gente se ajeitar aqui, se apresentar, para o pessoal ver mais ou menos o seu estilo mesmo. Então, vamos falar de pensão alimentícia na semana que vem. Tem reclamações contra bancos, empresas telefônicas, essa situação que acontece aí e muitos outros assuntos aí. Doutor, muito obrigado por essa primeira participação e que isso seja por um longo caminho aí dessa parceria, viu, doutor? Que seja um contrato de, digamos, eterno, digamos, não existe contrato eterno, mas tenha de comunhão parcial de bens. Não, seja união universal de bens. Universal. Deixa eu só perguntar, só para encerrar, pensão, o não pagamento da pensão alimentícia da cadeia, doutor? Hoje no Brasil, eu posso dizer praticamente assim, 98% é só o que dá cadeia. Nem cheque sem fundo, nem, aliás, depósito fiel já não dá mais cadeia. Tem uma resolução da ONU aí, que estão sendo acatados por juízes, que você ficou com o depositário fiel, vendeu o bem, ou desfez dos bens, ou perdeu os bens, não gera mais cadeia. Então hoje está uma beleza isso aí. Só cuidado, não atrase a pensão. Não deixa de pagar a pensão, porque o teu filho não foi só ela que fez, foi você também. E o filho não pode passar dificuldade, não pode passar fome. Não pode vocês dois se brigarem e usar o filho como pretexto. Porque o filho é o de união de vocês dois, é de vocês dois e tem que assumir todos os dois. O filho tem que pagar porque aquilo se traduz em alimentos. E ele tem que sobreviver, ele tem que se alimentar. Com certeza. Doutor, muito obrigado pela sua doutor participação. Muito obrigado. Até a próxima semana. Então, até a semana que vem. Obrigado. A gente volta já, né? Isso, voltamos logo após.